No ar, Plenitude, o programa do Centro Espírita Joana de Ângeles. Produção Seja Barra. Apresentação Iraci Campos. Olá, queridos amigos, queridos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos aqui no programa Plenitude e os nossos amigos da Web TV. Como é bom estarmos juntos, eu, você e Joana de Ângeles, para mais um programa, para juntos entrarmos em plenitude e sempre superando os desafios, com muita alegria e com muita determinação. Mas antes de falarmos do que nós vamos bater o papo hoje, de quem é a nossa convidada super mega especial, nós vamos falar da nossa agendinha. Pegue aí a caneta, o papel e anote na sua agendinha, ok? Dia 25 de junho, das 9 às 12 horas, no Seja Barra, nós teremos mais um encontro delicioso. O tema, olha só, socorro e solução. Notou? E vai ser com José Carlos de Luca. Fantástico! Socorro e solução. Nos dias de hoje, alguém falar de socorro e solução é para levantar a bandeira branca e já sair correndo. Não é? Socorro e solução. Quantas vezes nós pedimos socorro, nós entramos em aflição, em angústia, em preocupação, em desespero, porque os desafios da vida realmente estão demais. O tumulto está grande e a gente ora, a gente pede ajuda, a gente pede socorro e a gente tem a impressão que não chega. A gente pede a Deus, Senhor, me ajuda, por favor. Eu estou orando, eu estou pedindo. E aí eu costumo falar que a caixa postal de Deus está cheia, porque eu oro e as minhas orações são todas devolvidas porque Ele não está me ouvindo. Será que é isso mesmo? Eu peço socorro, mas Ele não me atende? Não, não é assim. Toda vez que eu peço socorro, Ele me ouve e Ele me atende. Ele me dá a solução todas as vezes. Mas então por que eu não ouço? Porque eu não silencio a mente, eu não silencio o coração. Exatamente isso. A nossa mente, ela está sempre muito acelerada. A nossa mente está numa turbulência muito grande. Nós estamos sempre com muita coisa dentro da cabeça e estamos voltados somente com o olhar para o problema. Nós não paramos para ouvir a solução, para prestar atenção na resposta. Então nós pedimos a ajuda, mas não paramos para ouvir. Então como é que nós queremos saber qual é a solução? Como é que nós queremos saber como é que nós vamos encontrar as respostas das coisas? Então nós vamos aprender a silenciar a mente e o coração e ouvir a resposta que Ele tem para nos dar. Dia 25 de junho, não esqueça, no Seja Barra, das 9 às 12 horas, com José Carlos de Luca. Telefone 3139-3589. Pegue pelo Facebook também todas as informações, facebook.com/Seja Barra, ou então pelo nosso site www.sejabarra.org, ok? E temos mais um avisozinho. O nosso congresso está chegando, o nosso 8º congresso. Anotou? Pegue aí, ó. 8º congresso no dia 6 de agosto. E o tema? O tema esse ano vai arrasar. Depois que você pegou socorro e solução,
você vai pegar o quê? O segredo da felicidade. Olha aí. Opa! É isso mesmo, o segredo da felicidade. Você sabe qual é o segredo da felicidade? Não? Então, venha para o congresso. Olha só, as credenciais já estão terminando. Tem noção do que é isso? Nós ainda estamos em junho e as credenciais estão no final, tá? Terminandinho mesmo. Olha só, o segredo da felicidade vai ser com os palestrantes Divaldo Franco, Sérgio Lopes, ele vem lá do Sul, médico, psiquiatra, vem falando sobre a felicidade à luz da psiquiatria. Rossandro Klinger, psicólogo, vem falando sobre a felicidade à luz da psicologia. Também Luiz Mário Duarte, ele é psiquiatra e neurologista e vem falando sobre a felicidade à luz da neurologia. O que é que os neurônios têm a ver com a minha felicidade? Muito, só isso, muito. Anote tudo que você vai descobrir o porquê. Tem tudo a ver. E Cristiane Niero, que vem falando sobre a terapia. Então, tem todos os motivos. E teremos muitas surpresas dentro desse 8º congresso. Sim, estaremos fazendo o lançamento do livro Reconstruindo Emoções. Um livro psicografado, o primeiro livro, a primeira obra da nossa casa. Então, aproveite. Vai estar presente, fazendo apresentação no piano, a nossa amiga querida Leila Pinheiro, novamente cantando e encantando a todos nós, não é isso? E as apresentações serão feitas pelos atores, a atriz Ana Rosa, que todo ano está lá com a gente, batendo bonitinho, marcando ponto conosco, e o ator Rodrigo Santana vai estar fazendo a apresentação do nosso congresso esse ano. Então, anotou? Para você adquirir as credenciais, você pode adquirir diretamente pelo nosso site, que é sejabarra.org. Você pode também adquirir pela loja, pela livraria Joana de Ângeles, lá no Catete, que é com a Iracema. E não esqueça, ela tem, mas também já está no final, tá? Então, aproveite. E diretamente no Seja Barra, ok? Tem também no Lar de Frei Luiz e também já está terminando. Então, aproveite essa oportunidade. Sempre 2 meses antes terminam as credenciais. Então, não perca essa oportunidade para você não ficar chupando dedo. É isso aí. Então, o segredo da felicidade. Vem com a gente, descubra qual é o segredo da sua felicidade, porque da minha eu já descobri. É isso aí. E agora, nós vamos falar com a nossa amiga querida Bianca. A Bianca Cirilo, que é doutora em psicologia. E a gente vai bater esse papo legal que eu prometi logo no comecinho. Bianca, seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Olha só, como que é esse negócio de trauma na infância, né? A gente fala muito sobre traumas e tem acontecido muitas coisas aí, né, nessa semana, a gente tem percebido, né, no noticiário, e sobre o trauma na infância. Como é que acontece e o que é trauma? O trauma é uma experiência cognitiva, uma experiência afetiva insuportável para o indivíduo que está sofrendo. Na realidade, na infância, ele tem uma configuração muito importante, considerando a maturidade da criança. O trauma é toda experiência que a criança não suporta, não consegue digerir do ponto de vista psicológico, porque com certeza traz alguma contradição. Uma contradição que, do ponto de vista dos valores que ela aprende e aquilo que na realidade ela está recebendo. Um pai, por exemplo, que diz para ela, você não pode palitar os dentes, e o pai palita os dentes, um exemplo. Ele traz uma experiência dissonante que pode, sem dúvida, configurar até um trauma para ela do ponto de vista da confiança nesse adulto, né, do exemplo que ele está dando.
O trauma pode ser uma experiência do ponto de vista físico, agressiva, uma surra, alguma coisa que mostre desamor, alguma coisa que, do ponto de vista da visão de mundo que a criança tem, gera uma incoerência. Uma incoerência entre aquilo que eu digo para ela enquanto amor e aquilo que efetivamente eu faço com ela, né? A maneira como eu me comporto com ela. Então, as crianças, elas são mais sensíveis, as crianças, elas têm uma organização psíquica, uma organização cognitiva que gera mais fragilidade, com certeza, até pela maneira como o desenvolvimento acontece, é lógico, né? Ela está no início. Então, como ela tem o impacto sobre a criança é maior, naturalmente uma experiência dura que venha de fora, trazendo essa incoerência da postura do adulto ou do cuidador, faz com que ela não consiga processar aquela situação, a experiência, por exemplo, do crime sexual, do trauma, do abuso sexual, e que é uma experiência muito ruim até para o adulto, difícil, né? O que dirá para uma criança, porque ela não entende como que aquela figura que ama, ao mesmo tempo bate, como aquela figura que traz uma visão afetiva, uma convivência afetiva, ela também traz uma agressividade, uma dor, um comportamento que é incoerente com essa linguagem do amor, né? Então, uma o trauma dicotomia completa, sim, né? Sim, o trauma, na realidade, nasce dessa incoerência. A gente tem várias visões sobre o trauma, né? Se nós pegarmos a psicanálise, por exemplo, Freud vai falar dos traumas infantis, trazendo uma perspectiva do ponto de vista do desenvolvimento humano e da sexualidade, trazendo uma noção muito mais da interioridade do indivíduo, ou seja, o trauma depende muito mais do impacto interno, não tanto o que acontece fora, mas sim a tradução disso dentro do sujeito. Se nós pegarmos uma perspectiva mais política, que é uma linha que eu trabalho mais, né, dessa visão mais política da clínica, a gente vai falar do trauma de uma forma multifatorial, ou seja, você tem questões do indivíduo, mas você também tem questões que envolvem o meio. Por mais que a violência ela traz um trauma, obviamente que eu não posso dizer que sempre ela vai trazer um trauma. Para algumas pessoas elas conseguem digerir isso melhor, óbvio que sempre com impacto. Agora, o impacto que cada um vai sentir depende de uma série de fatores, não só a família, mas aquilo que o sujeito traz também na perspectiva do espírito, né? A gente tendo essa visão, que é uma visão diferenciada, então nem todo mundo vai passar pela mesma situação do mesmo jeito. Depende também das experiências anteriores enquanto espírito, né? Tá certo. E é possível chegar à vida adulta sem trauma? Não acho difícil. O que acontece, assim, nem todas as pessoas elas colocam que elas conseguem digerir ou falar que estão sob o efeito de algum trauma. Até porque na fase adulta a gente tende a esconder. Quando nós vamos trabalhar, por exemplo, em clínica, pessoas que vão com uma determinada demanda e no momento da terapia elas começam a descobrir traumas que elas nem pensavam que tinham. Então eu acho assim que é difícil a gente passar impune na vida. Até porque dentro da experiência planetária que nós vivemos, nós somos espíritos ainda muito frágeis, uns mais fortes e outros não. Geralmente as pessoas mais agressivas são as mais frágeis e escondem às vezes traumas que são traumas que elas sequer sabiam. E quando você vai trabalhar na perspectiva da infância ou situações de vidas passadas, a gente entende, né, que tem toda uma história que a gente não mexeu. Então eu acho quase impossível na experiência humana você passar por alguma coisa que não tenha sido traumatizado. A diferença vai ser que esse trauma, ele pode ser leve, digamos assim, ou um trauma muito, muito duro. Aí depende de como a gente vai processar a coisa. É óbvio que tem pessoas que são mais evoluídas, né? A gente pega, por exemplo, a vida de Chico Xavier. Todas as experiências da infância de Chico Xavier são experiências que com certeza resultariam num delinquente se fosse com qualquer outra pessoa que não tem o nível evolutivo dele. Então a gente pode falar que Chico passou pela experiência sem um trauma que gerasse uma solução de continuidade, mas com certeza no momento em que aquilo aconteceu ele teve que utilizar recursos, como ele já é um espírito maduro. Sim. Ele não resvalou para um caminho da delinquência, né? Por isso que a gente não pode falar que toda situação vai gerar exatamente um caminho só. Depende de quem está vivendo, né? Cada um é um. Processa de um jeito. Eu acho que é mais ou menos assim. Nós duas podemos passar, as duas, por um abuso sexual. Mas o que cada uma vai encarar esse trauma
depende da bagagem que a gente carrega, Sim, sim. né, do estado emocional, da sensibilidade de cada Claro, uma. claro. Né? Então, pode ser que uma tire de letra e daqui um pouco passou. E pode ser que a outra não, e aí? É, né? o abuso sexual é um trauma é uma experiência muito dura. É difícil alguém passar pelo abuso sexual sem sentir qualquer coisa, sem ficar impune. Mas óbvio Deve que ser. o tempo de processar isso, a maneira de se retratar com a experiência, né, a forma de se reconstituir internamente, porque é um tipo de trauma que causa muito, que fere muito a nossa subjetividade, né, fere muito a nossa dignidade enquanto pessoa, né, seja homem ou mulher, que o homem também pode passar por um trauma de abuso, né? Claro. Então isso agride muito a nossa interioridade. O É nosso uma espaço, invasão, né? o nosso espaço privado, né? Sim, Porque é sim. uma violência muito, muito grave. Então, obviamente que, dependendo da maturidade que se tenha, né, da história espiritual de cada um, você vai processar com um tempo maior ou menor. Isso aí é fato. Às vezes uma coisa até menor. Tem pessoas que a gente passa, que a gente observa uma coisa tão simples, né? E a pessoa traz aquilo como uma dor muito grande. Por isso que a gente não pode julgar quem está passando pela experiência, né? Cada um vive de um jeito. É difícil, né? No livro Triunfo Pessoal, de Joana de Ângeles, ela afirma que existe na emotividade do ser humano muita fragilidade. O que isso significa? Vamos lá. A emoção, ela é um fenômeno psicológico que nos acomete sem que a gente não tenha um poder sobre isso. Eu senti a raiva, eu não posso, por exemplo, sentir raiva, sentir medo, sentir vergonha. São emoções que brotam na nossa interioridade sem que a gente tenha controle sobre isso. Isso brota, é da nossa constituição espiritual, isso vem. A maneira de lidar com isso, obviamente, vai variar de pessoa para pessoa. Essa emotividade, ela gera fragilidade por quê? Porque nós não somos, segundo Joana, nós não fomos educados, a humanidade ainda não está totalmente educada para lidar com as suas emoções. Do ponto de vista espiritual, a nossa evolução é uma evolução afetiva. A gente sabe que quando nós pegamos, por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem lá, né, primeiro a lei de amor, primeiro sensação, instinto, sensação, sentimentos. Essa perspectiva evolutiva, obviamente, demanda tempo e demanda o aproveitamento reencarnatório. Sim. A emoção é uma ferramenta que Deus colocou em nós para que a gente aprenda a desenvolver empatia, sensibilidade, capacidade de se colocar no lugar do outro, perceber que nós não estamos sozinhos. E essa ferramenta ainda gera fragilidade em nós porque a gente não sabe lidar principalmente com as emoções negativas. As emoções positivas, nós somos até treinados para. Sim. Você tem que falar que gosta do amiguinho. Um exemplo bobo. A criança vai na casa de alguém e você fala assim, nunca diga que não gosta disso. Aí você treina a criança a ser mentirosa. Realmente. Porque ela tem que ser agradadora. Isso vai gerar uma emoção de quê? Ela vai provavelmente ou ficar triste, ou ficar envergonhada. E isso vai gerar fragilidade porque ela não vai saber processar e lidar com seus afetos. Ela vai vestir uma armadura que, na verdade, ela não tem. Sim. Né? Sim. Nós precisamos aprender a descrever e a identificar, melhor dizendo, aquilo que a gente sente. Nós temos uma tendência a embotar o afeto. Engole o choro. Você é um homem. Você não pode chorar. Isso parece uma bobagem, mas do ponto de vista do desenvolvimento da psicologia masculina, a gente vai lidar, por exemplo, com homens que, quando chegam na idade adulta, a dor que é poder chorar na frente de uma mulher, por exemplo. Seja da terapeuta, seja da namorada, seja da amiga, porque, afinal de contas, o homem não chora. Isso já cria um padrão para o masculino que é muito pesado. Mas depois eu reclamo que os homens são insensíveis. Sim. Mas aí eu não treino os meus filhos, homens, a lidarem com a afetividade. Então a fragilidade nasce muito mais da dificuldade de identificar e lidar com uma emoção que é natural, ou a gente torna aquilo patológico. Não pode sentir inveja, porque inveja é pecado. A gente aprendeu isso numa formação religiosa, né, tradicional, conservadora. Isso. Aí vem Joana falar que a gente precisa admitir os nossos afetos para trabalhá-los. Que, na verdade, a gente esconde os sentimentos que a gente tem porque a gente aprendeu que não pode sentir aquilo. Então, é errado sentir.
Mas não é porque é errado sentir que você não sente aquilo, não. Não é algo que você domina ainda. Sim, né? na verdade você não há vai erro. aprender a dominar com o tempo, conforme o seu amadurecimento, o seu crescimento psicológico, né? A Joana fala que, na verdade, o sentimento é um tradutor da nossa evolução. Né? Quando a gente pega a Joana, a gente entende que a maneira de sentir traduz o nosso ponto evolutivo, a forma como nós lidamos com os afetos. Você naturalizar, não, eu estou realmente com raiva. O que eu vou fazer a partir daí? Porque a raiva, ela traz um potencial muito bom de saída da zona de conforto. Exatamente. Se eu estou com raiva, eu preciso tomar uma atitude... É a raiva positiva, né? Para que eu não venha mais estar naquela situação. Mas aí eu demonizo. Não, raiva eu não posso sentir, porque raiva é pecado. Então, isso pode gerar um trauma, porque aí depois eu não consigo lidar comigo mesmo. Você pergunta para a pessoa, o que você está sentindo? Ah, não sei, um nervoso. Nervoso não é afeto. Isso fragiliza quando eu não consigo identificar quais são as emoções que de fato eu percebo naquele momento, naquela relação. Com cada pessoa eu vou sentir uma coisa, em cada momento eu vou sentir uma coisa. Mesmo que a experiência da raiva seja uma experiência comum, cada raiva é diferente. A raiva que eu senti agora é diferente da raiva que eu vou sentir depois. Né? E aí eu preciso entender o contexto, porque ela, na verdade, vai falar sobre mim ou vai falar sobre alguma coisa que eu preciso trabalhar. Então, eu não posso demonizar as minhas emoções. O que fragiliza é exatamente eu rejeitar, porque aí eu não conheço, se eu não conheço, eu não tenho percepção daquilo, não tendo percepção, eu não consigo trabalhar. E aí eu não me autoconheço. Com certeza, porque daí você vai se tornando, acho que, mais frágil ainda. Claro. Porque você vai se perdendo, claro, né, no meio das suas emoções, das sensações ali que você vai passando, porque você não se identifica, não se conhece. Sim. Né? Vai ficando pior a sua convivência contigo mesmo. Sim. E é o que a gente sabe fazer menos, né? É verdade. E é a única pessoa que a gente vai ter que viver a vida inteira, né? Exatamente. Não pode falar, eu vou dar um tempo de mim agora. Sim, sim, sim. Não dá. Verdade, verdade. É o inconsciente que registra essas experiências e depois acomoda essa informação como estratégia de sobrevivência? Você está falando dos mecanismos de defesa, né? Sim. Se a gente for pegar uma visão, dentro dessa visão espírita, né, a gente sabe que a perspectiva do inconsciente, a visão de inconsciente vai mudar de uma vertente para outra. Se for pegar, obviamente, aquilo que Joana traz para a gente, ela parte de uma base que é uma base junguiana. Então, essa visão de inconsciente é uma visão mais ampla, diferente de uma visão psicanalítica que traz a noção de um inconsciente que é dessa vida, ou a partir da vida intrauterina. Pegando a perspectiva junguiana e pegando a perspectiva de Joana, a gente vai falar de inconsciente como esse inconsciente coletivo, que traz, obviamente, uma série de informações, traz, obviamente, uma série de experiências arquetípicas que fazem com que a gente vá traduzindo ou decodificando essas experiências através do que ele chama de processo de individuação. Então, a cada vida... Eu costumo falar que não só a cada vida, eu acho que dentro da mesma vida a gente reencarna várias vezes. Várias vezes, é. Até porque os traumas são rompimentos daquilo que até então não estava acomodado. Então, na realidade, assim, essa experiência psíquica, ela vai ser, não digo armazenada de todo, mas ela vai ficar dentro de uma lógica até que eu consiga lidar com isso. Então, a gente vai, através de vários mecanismos de evitação do desprazer, que são os mecanismos de defesa, a gente vai embotando, engavetando aquela experiência. Mas dentro da perspectiva dessa visão espírita do ser humano, algumas experiências são o quê? São experiências gatilho e disparam um afeto, um sentimento que eu estava guardando, mas ele vem porque aquilo é mais forte do que eu e traz esse homem velho, que eu achava que eu não tinha. A infância é uma fase muito complicada, porque a criança armazena uma quantidade muito grande de registro, né? E as dificuldades desse armazenamento e dos traumas que ela guarda ali,
são necessários para a formação psicológica dela, do amadurecimento dela? Sem dúvida, né? Não só os traumas, mas na realidade tudo que é experimentado na infância acaba criando, não digo um determinismo, mas tem uma predominância muito grande no adolescente que ela vai se tornar e, por sua vez, no adulto também que ela vai se tornar. A gente costuma falar que no psiquismo as experiências são cumulativas. Nós precisamos lembrar que uma criança, ela não está começando ali, né? Enquanto espírito, ela traz também traumas ainda não vividos nessa vida e que mesmo com esse descanso que a espiritualidade coloca para a gente, que a infância traz, é um descanso porque ela não lembra, em tese não lembra, algumas crianças até lembram, né? Mas em linhas gerais não. É um descanso para essas experiências anteriores, porém, ela tem vivências nessa própria vida que podem deflagrar, por exemplo, um medo do escuro, mas nunca foi traumatizada no escuro. Ela já vem com medo do escuro. De onde vem isso? Ela tem uma fobia de rato, ela tem uma fobia, tem medo de cavalos, e nunca foi submetida a uma experiência traumática. Então, são coisas que ela já traz. Com certeza, isso é fundamental na formação, principalmente a maneira como os adultos vão lidar com isso. Porque a criança ela precisa ser conduzida, estimulada a ser autônoma. E isso depende muito da maneira como os adultos lidam com a criança, né? Na Idade Média, a gente não tinha infância, por exemplo, porque era um pequeno adulto. Então, as experiências de trauma eram experiências diferenciadas pela maneira como a sociedade se organizava. Então, nós tínhamos, se pulava da infância para a fase adulta, assim, ou melhor, a criança era vista como um pequeno animalzinho, você não tinha essa visão mais romântica que a gente tem da infância a partir do século XIX. Não se tinha infância na Idade Média como a gente pensa hoje. A criança de hoje é diferente da criança que a gente foi, considerando a influência da tecnologia, a maneira como essa subjetividade se constitui. Então, obviamente, as crianças que passam hoje pela infância, elas serão adultos bem diferentes de nós, porque elas têm uma série de estímulos que nós não tivemos, uma série de experiências novas, né? Mas uma coisa que não muda é que criança é criança no sentido da sua sensibilidade, da sua necessidade de ser amada. Isso não vai mudar em período histórico nenhum, né? Agora, a criança, um comparativo da criança de hoje e a criança do ontem, qual criança passou ou passa por mais trauma? Não tem como precisar isso, né? Porque depende muito da maneira como a vida social dela se organiza. Não tem como a gente mensurar. Eu acho que a maneira como ela vivencia o trauma é que muda. Por exemplo, voltando à Idade Média, será que as crianças da Idade Média elas eram traumatizadas porque não tinham infância como se tem hoje? Não sei, porque isso não era nem significado. De repente elas passavam muito bem como pequenos adultos e não tinham as necessidades que a gente tem hoje. Né? Uma criança que hoje brinca com um tablet e fica ansiosa se você tirar o tablet, porque hoje existe esse vício da tecnologia. Hoje... Nós não fomos educados, assim, na nossa infância não se tinha tablet, não se tinha essa coisa de brincar com o celular. Será que isso gerou um trauma para a gente? Porque se não tem o estímulo, não tem demanda. Então as demandas de hoje são diferentes, porque conforme a gente produz estímulos, a gente produz necessidades, né? O Livro dos Espíritos fala isso. Com certeza. Quanto mais demanda, mais necessidade. Cada um é fruto das suas próprias conquistas, não é isso? Sim, com certeza. Ainda bem. Ainda bem. Até que ponto um trauma pode transformar quem somos na essência? Olha, eu digo que o trauma sempre vai gerar uma transformação. Porque qual é o objetivo de um trauma? O trauma é a interrupção daquilo que eu achava que ia funcionar muito bem e que, de repente, eu começo a perceber que nem tudo vai sair do jeito que eu quero. Né? Então, obviamente, aquilo cria uma ruptura. A transformação ela pode vir até numa outra vida, não necessariamente nessa vida, porque o objetivo do trauma é reorganizar também o nosso psiquismo. Porque se nós acreditarmos que vamos nos desenvolver, onde tudo vai acontecer do jeito que a gente quer, a gente vai formar um monstro. Eu não estou aqui fazendo uma apologia do trauma. Então seremos todos traumatizados, não é isso. Mas aquilo que nos acomete, que a gente não tem poder sobre, a gente precisa digerir
tem um objetivo pelo qual, por que uma determinada criança está num ambiente totalmente nocivo? O que aquele espírito, na sua trajetória espiritual, realizou para que ele tivesse exatamente a necessidade de estar num ambiente tão inseguro? Por que a outra criança não está nesse ambiente, tem todas as condições de um desenvolvimento mais pleno? A maneira como eu vou processar aquilo ali depende também dos cuidados do adulto, depende do apoio que eu vou receber ao longo da vida, depende da minha vontade de mudar também. Né? Isso é multifatorial, são tantas coisas. A criança que vive num ambiente de uma classe média alta e a criança que vive num ambiente já mais simples, né, de uma pobreza maior, digamos assim, tem uma estrutura maior para suportar os traumas? Depende. Eu posso colocar, mais uma vez, o exemplo do Chico Xavier. Eu posso colocar um espírito como Chico Xavier, que estava num ambiente totalmente adverso, para que ele se transformasse num missionário. Vamos combinar que o ambiente psicológico que ele vivia, né, a maneira dura como ele precisava passar pelas situações, seria, obviamente, numa visão determinista, vai virar um delinquente, um marginal. E, no entanto, ele já tem uma bagagem que fez com que ele traduzisse aquela situação como um objetivo para chegar onde ele queria. E, às vezes, uma criança, numa situação, a gente pode pegar, por exemplo, Buda. Um espírito que teve tudo, vivia, obviamente, na opulência, mas o incômodo da opulência fez com que ele buscasse a vida dura, né? Muito interessante. O rompimento aos 20 anos com aquela perspectiva de todo luxo. Eu não quero isso. Não é isso que eu vim buscar. Com uma bagagem diferenciada e o incômodo de ver todo o povo dele sofrendo. Você pode pegar um espírito extremamente egoísta, coloca ele num ambiente de muita opulência, ele vai talvez ficar até mais egoísta. Depende. O ambiente não é determinante, ele ajuda. Óbvio que ajuda. Há ali uma interação. Né? A gente não pode falar que a causa é única. Obviamente que a decisão é do espírito, mas depende de tudo que ele foi armazenando ao longo da vida. Então, a tradução da realidade, ela é muito particular, né? Depende daquilo que eu vivenciei. Exatamente. Com certeza. Se os nossos resgates kármicos estão programados, os traumas também estão? O trauma não necessariamente, porque o trauma é o livre-arbítrio diante daquilo ali. Porque eu estou programada para passar por uma experiência da pobreza, ou uma experiência onde eu serei tentada a ter uma vida criminosa. Será que todas as pessoas que passam todos os espíritos que vêm por essa experiência, eles vão virar criminosos? Eles vão se tornar criminosos? Claro, né? Que não. Então, o impacto daquilo, da privação, ali é o teste do livre-arbítrio. É exatamente ali. Porque nós sofremos uma influência espiritual X. Eu decido seguir ou não aquela influência espiritual. Essa decisão é exatamente o ponto evolutivo da coisa. Eu vou sucumbir ou não vou sucumbir? Isso vai depender. Esses traumas estão programados, mas assim, como a gente vê no Livro dos Espíritos, as provas em linhas gerais. As especificidades dependem de cada contexto em que a gente está vivendo. Então, eu posso passar por aquilo ali, aquilo ser muito difícil, uma experiência dura onde eu me sinta tentada a tirar a minha vida. Será que naquele momento eu vou tirar a minha vida ou naquele momento eu penso, não, mais uma vez não. Chega. Agora acabou. Por aí. Qual é o tempo que eu preciso de fundo do poço para ter uma reação diferente? Aí só Deus sabe, né? Porque é na hora que a gente está diante da experiência que a gente avalia os recursos que tem. Enquanto a gente não é privado, enquanto a gente não está sendo constrangido por essa experiência que nos contraria, a gente não sabe nem a potência que tem. Em realidade, a gente só vai saber a reação que a gente tem perante um desafio quando a gente depara com o desafio. Exatamente. Porque até então você fica imaginando inúmeras coisas. Não, porque se isso acontecer comigo, eu faço isso. Aí acontece aquilo com você, você fala assim, nossa, a minha reação foi completamente diferente. Como Por quê? Foi o choque, foi o impacto que te pegou de surpresa. Sim. Né? Sim. Então,
quem é esse espírito que está por trás dessa vestimenta, né? Desse cabelinho, dessa carinha, desse sorrisinho. Quem é esse espírito que está aí? Então, opa, aí é que a gente vai descobrir. E a gente vê, você falou da infância, agora lembrei, tem um vídeo que circula na internet de uma menina de 4 anos, que é chamada de Vitória, e ela questiona com a mãe por que as pessoas vivem nas ruas. E ela diz que Jesus tinha colocado na mente da gente que a gente tem que ajudar. Então ela propunha à mãe que trouxesse as pessoas para a casa dela. Mas ela só tem 4 anos. De onde ela tirou isso? Não tem como, né? Por que ela quer salvar o mundo desse jeito? Todas as crianças de 4 anos se comportam assim? Isso é empírico. Não acreditar nisso não é inteligente, porque isso é empírico. A gente observa no comportamento de cada criança. Cada criança é uma criança, cada espírito é um espírito. É só sair um pouco da postura orgulhosa e observar a experiência flagrante, dizendo para todos nós que cada um tem a sua peculiaridade. Porque não teria como a criança seguir uma linha de raciocínio para chegar e desenvolver isso e falar uma coisa dessa. Não... Sim. O outro menino do polvo é uma outra experiência também, que ele não queria comer polvo. Ai, é muito fofinho ele, né? Porque afinal de contas são os animais e ele não gosta que os animais morrem. Ele diz assim, eu não gosto que eles morrem. Ele fala assim. Então de onde ele tirou isso? E ele não come o polvo. Porque afinal de contas aquilo para ele é extremamente traumático, né? Ele não, polvo não, porque é um irmão meu, só faltou ele dizer isso. E a mãe se comove. Então de onde esse menino tirou essa história do polvo? Todas as crianças da idade dele, elas não vão comer polvo? As outras podem não comer porque não gostam, mas não porque tem que salvar os animais, com uma visão ecológica, né? Essa visão vegetariana que ele traz, que não é... É da onde que ele traz isso? Ele tá sofrendo Sofre, de ver aquilo. Como assim? O moço cortou ele? Ele fala, cortou a cabeça assim? Mas isso não pode. A gente não come vaca, a gente não come boi. Ele começa a enumerar, porque são os animais, então a gente não pode comer. Então, de onde ele tirou isso? E ele não come, ele decide que ele não vai comer. E ele fala para a mãe, só vou comer a batata e o arroz, lá do nhoque de polvo, lá, alguma coisa assim, do molho de polvo. Ele não comeu, ou nhoque e alguma outra coisa que eu não lembro. Enfim, ele não comeu. Da onde ele traz isso? Né? É uma nova geração de espíritos, né? Outra consciência. Que estão chegando. Uma evolução já bem à frente, para ver se leva esse povinho que está aqui, que somos nós, né? Para evoluir, ver se adianta um pouquinho mais, porque a gente está meio lento. Uma vez eu escutei de uma criança, né, a mãe contando que ela estava chorando, e o menino, uma família espírita, e o menino falou assim, mamãe, por que você está chorando? Ah, meu filho, porque eu estou triste, eu estou com um problema. Mas mamãe, você não acredita em Jesus? Por que você está chorando? 5 anos. Aí ela olhou assim, meu filho, mas eu não posso chorar? Pode, mamãe, mas você tem que chorar e tem que esquecer. 5 anos. E aí? E a mãe ficou meio assim desconcertada, não, realmente, vamos esquecer. Então faz uma prece, mamãe. E o menino argumentando, né? Então é tipo assim, só faltou olhar para ele e falar, ô mulher de pouca fé. Exatamente. Exatamente. Porque para ele era incoerente. Se ela acreditava em Jesus, por que ela estava tão triste? Tá bom, mamãe, mas já passou. Se acreditava, por que estava desacreditando? As crianças, elas pedem coerência. Principalmente as crianças, os jovens também, mas as crianças, elas pedem a coerência das nossas ações entre o que a gente faz e o que a gente fala. Porque é exatamente isso que Jesus vem ensinar para a gente. Há no Cristo uma coerência entre o que ele diz e o que ele atua, o que ele executa. E esse é aquele livro da Hannah Wolff, que a Joana cita, Jesus Psicoterapeuta, é uma obra muito interessante. Ela fala várias coisas ali e ela traz essa questão da coerência. Como que nós precisamos buscar isso na nossa vida, em tudo, porque isso tem a ver com ética. Com certeza. Se eu professo alguma coisa e não compartilho daquilo, não atuo, eu não estou sendo ética comigo. Eu estou, na realidade, gerando uma incoerência entre o que eu acredito e o que eu faço. É óbvio que a gente está num processo de conquista. Claro. Mas existem pequenas ações que a gente já pode mudar. Com certeza. Quais as experiências da infância que trazem mais repercussão para a nossa vida adulta? Quais as experiências? Você diz as experiências traumáticas? Traumáticas. Olha, nós citamos algumas, né? Não querendo criar um determinismo. A questão do abuso sexual, eu já trabalhei com crianças vítimas de violência doméstica.
essa coisa da violência física e da falta de diálogo, da falta de afeto, esse adulto que não é amoroso. Porque como é que uma criança vê o adulto? O adulto, para uma criança, ele diz como o mundo é. Né? Quando nós somos bebês, a nossa mãe é um grande peito. Né? A gente quer ser nutrido por ela. E pronto. E pronto. Se aquele peito está garantido, está ótimo. Obviamente com afeto. Uma criança um pouquinho maior, ela vai olhar para o adulto e, por exemplo, uma criança caiu. Aí você olha, ai meu Deus do céu, caiu. O que a criança faz? Começa a chorar, né? Porque ela traduz a sua reação como algo muito grave. Fala, ah não, machucou não, tá tudo bem. Aí ela vai, se arma todinha, pronto, acabou. O adulto é o espelho, principalmente para uma criança. Então, traduz para você, traduz para ela como é que o mundo é. O mundo é exatamente do jeito que a gente se comporta para uma criança. Então, eu acho que o que pode gerar um impacto muito maior, a gente falou da incoerência, né? A experiência clínica mostra para a gente o quanto os adultos têm uma criança ferida dentro de si. É verdade mesmo. E quando você vai mexer nessa criança ferida, aquele ser se desmonta na sua frente. E normalmente nós negamos, até porque existe ainda uma tendência de achar que isso é coisa de criança, como se fosse uma coisa boba. E não é. A criança, ela fala muito... É subestimar, né, a razão que ela tem interna. Sim. Porque a criança, na verdade, nos constrange com a sua o quê? Com a sua espontaneidade, com a sua sinceridade. Se ela não gosta de você, não gostei de você. E pronto. Ela não fica fingindo, ah, não, tá bonita, não gostei de você, não vou te dar beijo. Por que eu vou te dar beijo? Uma coisa que eu acho extremamente constrangedora é a gente forçar a criança a dar beijo em alguém. A criança não quer. A gente não dá beijo em todo mundo. Ah, dá um beijo na titia, ela não tá afim de dar um beijo, então ela não quer dar o beijo. Deixa ela, naquele momento eu não quero dar o beijo. Quando ela gosta, quando ela não gosta, ela não gosta. Não gosta, acabou, tem que ser respeitado. Então depende muito, né? As crianças vítimas de violência, com certeza, são crianças politraumatizadas, né? Já trabalhei violência física, psicológica. Hoje mesmo soube de um caso, não acompanhei, de um menininho de 4 anos, que a mãe está perdendo praticamente o pátrio poder, porque ela espanca o garoto. Né? Então o menino tem um comportamento na escola extremamente agressivo, porque ele fala, mas a mamãe me bate. Então, eu estou dizendo para ele que amar você é te espancar, é uma linguagem distorcida. Isso vai gerar adultos incoerentes. Porque ele vai, é exatamente o que ele vai fazer. E aí a gente tem esses padrões das chamadas relações tóxicas. Se a mãe, que é um exemplo, que acolhe com amor, vai lá e bate, por que ele não pode bater no outro? Sim, eu estou dizendo que aquilo é permitido. Né? Aquela não faz sentido. Aquela coisa simples, vai calçar o chinelo, mas você está descalça. Então por que eu tenho que calçar o chinelo? Olha, não pode mentir, que é a clássica, que todo mundo conhece. Mas se alguém ligar para mim, diz que eu não estou. Então, o que eu estou querendo passar? Eu acho que essa coerência, quando a gente tem afeto verdadeiro, a gente consegue ser coerente. Porque a nossa relação... E aí tem que ser uma relação verdadeira do tipo, olha, a mamãe errou, desculpa. Em alguns momentos a gente vai errar. Não tem que ser uma mãe perfeita, um pai perfeito, porque isso não existe, não é humano. Sim. Eu acho que o que gera trauma é o não reconhecimento do erro, mais do que o erro em si. Porque a criança, de repente, levou uma chinelada ou a mãe falou de uma maneira dura, e aí você não admite aquilo. Então você vai ver, de repente, um adulto que vai desafiar a autoridade, que vai... ter uma dificuldade muito grande de lidar com certos limites, porque, afinal de contas, você não é coerente. Não, e geralmente se os pais, eles têm uma atitude que é errônea, um deslize na frente da criança, ele não pede desculpa para a criança. Não. E por que não pede? Ao contrário, tem que pedir. E por que não pede? Porque é o exemplo. Sim. Né? Sim. Eu estou dizendo para a criança que os adultos não são perfeitos, que ninguém é perfeito. Porque às vezes eu crio meu filho com um distanciamento tão grande, achando que isso é autoridade, e a autoridade, ela se constitui, o respeito à autoridade se constitui exatamente na capacidade que eu tenho de demonstrar que eu sou humano. Olha, a mamãe erra. A mamãe, apesar de amar você, apesar de fazer um monte de coisa que dá certo, ela também faz coisas que não dão certo. Isso evita o perfeccionismo, por exemplo, você está falando da perspectiva futura. Adultos perfeccionistas, com certeza, são adultos que estão querendo consertar alguma coisa que não ficou muito boa lá atrás, em outras vidas. Deu uma bela escorregadela ali. Sim, né? Muito exigentes, enfim.
Bianca, é possível nós carregarmos traumas de uma vida para outra e de uma reencarnação para outra? Sem dúvida. Você chegar aqui já... Você chegar aqui já no avesso? Com certeza. Porque se cada encarnação é um recomeço, né? E a gente ainda não atingiu essa consciência cristã absoluta, essa consciência plena, né, de capacidade de lidar com os problemas de uma forma mais... com essa visão mais evangélica que a gente aprende na doutrina, né, essa visão empática, essa visão de reconhecimento do outro. Sem dúvida, os traumas, na verdade, como nós falamos anteriormente, às vezes são experiências que não foram vividas nessa vida. Eu nunca passei por uma situação de privação, de solidão. Um exemplo, pensando em alguns casos. E a pessoa se sente extremamente sozinha. Foi amada, os pais não foram pais que geraram traumas significativos, mas ela traz uma experiência de solidão. Aí, quando a gente vai trabalhar do ponto de vista dessa psicologia espírita, a gente vai entender que é exatamente o nó reencarnatório, né? Aquilo que o espírito traz, uma depressão que não Tá tem... ali. Você vê crianças deprimidas, às vezes, que têm um arranjo familiar que nada depõe contra aqueles pais. E por que elas estão E deprimidas? já é deprimida desde pequenininha. Já fica sentada lá, Sim. tristinha, já... Sim, acuada. Ou Então é extremamente agressiva, porque a gente acha que o depressivo não pode ser agressivo. Pode. Claro. As pessoas muito agressivas são pessoas que com certeza têm lá um nozinho na tristeza, não querendo só criar um rótulo, mas assim, que tem um pezinho nessa coisa, nessa tendência mais depressiva, alguma coisa que está incoerente. E a gente vai ver que são múltiplos os fatores. Com certeza, nessa visão de homem como espírito imortal, a gente vai entender alguns comportamentos na infância que não necessariamente têm um determinismo familiar. É só olhar para as provas, né, do ponto de vista empírico, como tem crianças que já trazem uma tendência que não foi estimulada nessa vida. Então, sem dúvida, a gente acumula. E se aquilo não se resolver, a tendência é criar aquilo que André Luiz fala para a gente no Evolução em Dois Mundos, né? Existe no nosso psiquismo o que ele chama de zona de remorso. E como nós somos espíritos vindos de uma história muito dura, de muitas guerras, muitas lutas, muitos desencontros, muitas injustiças que nós cometemos uns com os outros, essa zona de remorso vai sendo cada vez mais alimentada, e isso às vezes a gente não consegue traduzir de uma forma tão clara, mas vem com um comportamento que é incoerente para aquele contexto, né? E você tem que olhar caso a caso mesmo e ver todos esses fatores, né? Considerando a perspectiva evolutiva, né, numa visão de mundo e de homem mais espiritualista, ou seja, dessa sobrevivência do espírito. Né? Então, no caso, todo mundo, todas as pessoas trariam de outras encarnações, porque a gente já vem de batalhas e inúmeras relações, né? Sim. Inúmeros casamentos, sim. Desencontros, já fomos, encontros, né? Nossa Senhora, né? Inúmeras vezes de culpa que a gente vem trazendo, a gente já chega com um pacote feito. Sim. E soma mais um pouquinho nessa. Sim. A culpa, a Joana fala que é um dos sentimentos mais difíceis, né? Do ponto de vista do espírito, porque ela paralisa muito a gente. Ela tem a ver com orgulho, ela não permite que ela não permite que a gente se equivoque. Né? Ninguém quer dar o braço a torcer que tem a sua culpa, né? Ou a sua responsabilidade, melhor, né? Eu perdoo, não tenho, não sinto culpa. Verdade. Pois somos assim, né? Somos fazer assim. O quê? Somos humanos. Estamos aí fazendo a amarra no pé da mesa para ver o que a gente faz de melhor nessa leva que a gente está fazendo aqui, arrastando. Com certeza. Bianca, a gente fica muito feliz de estar aqui com você, fazendo esse bate-papo muito gostoso, falando aí, né, dos traumas, dos traumas na infância, dos traumas no nosso mundo, na nossa infância adulta, né? Porque, na verdade, ainda temos muita infância dentro da gente. Com certeza. Essa é a verdade. E aqui,
nós convidamos a Bianca para deixar uma mensagem para todos aqueles que nos assistem pela Web TV e pela Rádio Rio de Janeiro. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer pelo convite, né? Foi uma experiência muito boa, foi um bate-papo muito saudável. O que eu gostaria de deixar é que as pessoas não procurem cuidar de si mesmas, né? Procurem cuidar da sua interioridade, cuidar da sua criança interior, buscar ajuda psicológica, buscar apoio nos momentos difíceis e não desistir dessa luta, que é a luta humana de vencer a si mesmo. Obrigada, Bianca. E aqui, para encerrar o nosso programa, nós deixamos aqui um beijinho cor-de-rosa para que a sua semana seja realmente cheia de muito amor. Plenitude. Produção Seja Barra. Plenitude.